Fala, meu aí consagrado, minha aí consagrada, beleza? Vamos trabalhar aqui nesse bloco de aula nas questões do Instituto Legados. Pega o material que está fixado no link aí nos comentários e vamos para a aula agora. Então, vamos lá resolver as questões do concurso da Prefeitura de Morro do Chapéu, que foi elaborado pelo Instituto Legados. Colocou assim na primeira questão: analise os itens abaixo sobre a ferramenta de restauração do sistema. Então, restauração do sistema, do Windows. Ó. Restauração do sistema, ferramenta do sistema operacional Windows. Então, o que é restauração do sistema? Vamos ver aqui, ó, essa tela que vai nos ajudar. Aqui em propriedade do sistema, nessa janela propriedade do sistema, na aba ou guia proteção do sistema, a gente tem essa opção aqui chamada restauração do sistema. Então, o que ele permite? É possível desfazer alterações no sistema revertendo o seu computador para um ponto de restauração anterior. Então vamos supor que você criou um ponto de restauração hoje. Então esse é seu ponto de restauração. E aí você começou a utilizar, e aí você percebe que teu sistema ele não está respondendo corretamente. Mas como você criou um ponto de restauração, você pode voltar a esse período anterior, onde tudo estava funcionando corretamente. Ok? Então seria essa a ideia. Aqui, pessoal, quando você vai à restauração do sistema, ele explica o que ele vai restaurar. A restauração do sistema pode ajudá-la a corrigir problemas que possam fazer com que o computador fique lento ou pare de responder. A restauração do sistema ela não afeta nenhum dos seus documentos, imagens ou outros dados pessoais. Programas e drivers. Drivers são programas que permitem com que seja instalado equipamentos no seu computador. Então, quando você tem aqui driver, por exemplo, drive da impressora, permite instalar a impressora. Né? Então, eles são software de instalação. Ok? Então, ele fala o seguinte, ó, programas e drivers instalados recentemente poderão ser o quê? Desinstalados. Beleza? Então, é essa a ideia de restauração. É você voltar a um momento anterior aonde teu sistema estava funcionando corretamente. Devido a uma estabilidade que você percebeu em um momento posterior, você pode voltar para um momento anterior onde tudo estava funcionando corretamente. Vamos lá. Então vejamos o item de número 1. Vamos lá. Ele fala assim: a restauração do sistema, que é o que a gente está trabalhando aqui, restauração do sistema operacional Windows, é um utilitário, ou seja, é um software útil para a máquina, projetado para proteger e reparar o software do computador, que monitora continuamente a atividade do sistema e cria um ponto de restauração automático, né, quando determinadas atividades ocorrem. Então, esse aqui vai ser verdadeiro. Okay? Você pode tanto criar manualmente seu ponto de restauração, ou quando há uma alteração crítica, é criado esse ponto de restauração. Quando ocorre uma falha de instalação ou corrupção de dados, a restauração do sistema pode retornar o sistema à condição de trabalho sem a necessidade de reinstalar o sistema operacional. É essa a finalidade dele. É verdadeiro, o que a gente leu anteriormente. Repara o ambiente do Windows revertendo os arquivos e configurações sempre, cuidado com essa palavra aqui, sempre na informática, sempre para a configuração inicial de fábrica. Claro que não. Ele vai retornar para um ponto de restauração que foi criado automaticamente ou manualmente pelo usuário. Né? Então, isso aqui estaria falso. O gabarito aí seria a letra B, 1 e 2. Tudo bem? Vamos para a próxima. É um componente de software. É um componente de software responsável pela comunicação entre o sistema operacional, computador, e um dispositivo conectado a ele. Por exemplo, uma impressora, um mouse, um teclado, um scanner. Ele simplifica a tarefa da aplicação, atuando como um tradutor
entre o dispositivo e as aplicações ou o sistema operacional. O texto acima é a definição de quê? De driver, né, pessoal? Então, toda vez que você observar que o sistema operacional precisa se comunicar com um periférico, por exemplo, um dispositivo periférico, como, por exemplo, uma impressora, então vou precisar do driver da impressora, ok? Então, quando instalado, pode observar que quando eu abrir meu Word, o Word vai conseguir se comunicar com essa impressora quando eu der um Ctrl P, por exemplo, na hora de imprimir. Então, ele vai conseguir conversar com a impressora porque ela tem os seus drivers instalados aqui na base do sistema operacional. Geralmente, se faz a diferença, pessoal, entre drive e driver, certo? Faz uma diferença. Ó. Esse drive é só lembrar de coisas físicas, né? Tudo que for físico. E o driver é o software, é o programa que permite eu instalar um dispositivo. É só lembrar de pendrive. Quando você escreve a palavra pendrive, o pendrive é físico, você só escreve pendrive, você não escreve pendriver, você escreve pendrive. Maravilha? Então, pendrive é algo físico e driver é algo lógico. Okay? Então, gabarito aí, letra E. Questão 3. A imagem abaixo foi extraída de uma planilha da ferramenta Microsoft Excel que exibe a lista de ocorrências registradas em um condomínio. Está tudo aqui, ó, são as ocorrências. Está aqui o bloco, está aqui o apartamento e está aqui uma ocorrência. Ó, 105. E aí vai, 2 ocorrências, 3 ocorrências, 4. Ele me diz o seguinte, ó, com base na imagem e considerando que existe um total de 100 registros, ó, depois desses 10 que estão aqui, ainda tem mais 90 registros, tudo bem? Aí continua. Então, o total ó, são 100 registros, então quer dizer que tem 100 dados aqui. Não está visível porque também ficaria complicado, né, para ver todos. Ele deixou aqui os 10 primeiros e tem mais 90, beleza? Julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. E em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Para obter o total de ocorrências registradas para o apartamento 105, no bloco Coruja, pode-se utilizar a fórmula conte, essa fórmula aqui não existe, ó, conte. B, 2.B, o que significa B, 2.B? Significa que ele está pegando somente toda a coluna B, de ponta a ponta, ó, a coluna B de ponta a ponta. Aí ele está pegando aqui Coruja, aí C, 2 pontos, apartamento 105. O erro aqui é que não é conte. A fórmula que deveria ser colocada aqui é a fórmula chamada conte-sis, onde eu tenho várias condições para cumprir. Então, eu vou mostrar agora na prática como é que funciona isso no Excel. Vamos para a tela do Excel agora. Então, estamos aqui na tela do Excel. E nessa tela do Excel, eu vou mostrar para vocês a função conte-sis. Ou seja, esse sis representa várias condições. Então, imagina o seguinte. Eu tenho alguns vendedores, eu tenho um total de venda e tenho um estado. Eu quero contar quantas vezes a vendedora Maria fez um total de vendas acima de R$ 1.000 lá na filial do estado de São Paulo. Um exemplo aleatório. Eu quero saber disso. Então vejamos como é que a gente faz isso aqui. Ó. Só entrar aqui na fórmula para a gente ver. Vou fazer aqui um desenho aqui para a gente. Vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Ó. Então veja, ó. O SIS ele está baseado em várias condições. Ó. Se acontecer isso. O que é isso? Dia 2 até a 7, ó, dia 2 até a 7, onde tem o nome dos vendedores, certo? Eu quero encontrar Maria, coloquei entre aspas Maria. Veja, ó, tem um ponto e vírgula separando, ó, com a seguinte situação. Maria, entre aspas, ponto e vírgula, com... Qual é a próxima condição? De B2 até B7, eu quero os valores maiores do que 1.000. Com de C2 até C7, eu quero o estado de São Paulo. Então ela tem que atender para que eu possa contar
Aqui, ó, é a ideia de contar. Então, ele tem que atender essas três situações. Para que ele possa contar, ele tem que atender essas três situações. Ó. Encontrar Maria, ele vai encontrar Maria aqui. Maria. Maria. Encontrou duas vezes. Acima de 1.000, tem aqui. Tem aqui. Agora, para o Rio de Janeiro, você vai perceber que eu só tenho aqui, ó. Desculpa, para São Paulo, eu só tenho aqui. Então, deixa eu só apagar esse aqui, ele quer São Paulo. Vou pegar aqui, ó, para São Paulo, é só esse aqui, ó. Ok? Então, veja, quando ele for contar, quem atendeu somente essas três regras foi a linha 6, ó. Maria, acima de 1.000 e São Paulo, com certeza ele só vai contar uma vez. Então, o resultado aqui só vai ser 1. Deixa eu só apagar isso aqui agora, ó. Ficou muito enfeitado aqui, né? Só apagando isso aqui. Quando eu der um Enter aqui, pessoal, quando eu der um Enter aqui, você vai perceber que ele vai encontrar 1. Somente uma linha atendeu a essa condição. Eu só contei uma vez, beleza? Agora vamos lá para a questão. Ele me deu algo parecido com isso aqui, tá bom, pessoal? Veja que ele falou assim, ó, para obter o total de ocorrências registradas para o apartamento 105 no bloco Coruja, pode-se utilizar a fórmula a seguir. Veja que está falso, porque é o seguinte, ó, vamos supor que eu digite aqui, ó, vou digitar aqui. Então eu vou digitar assim, ó, igual conte.sys. Aí o que ele quer? Que a coluna B todinha, esse B2.B, quer dizer que ele está pegando toda a coluna B. E lá na coluna B, ele encontre igual a coruja. Tanto faz maiúsculo ou minúsculo. Ponto e vírgula. Na coluna C, para que ele possa contar, ele quer encontrar os que forem igual a 105. 105. Pronto. Então ele vai contar quantas vezes aparece na coluna B coruja e atrelado ao apartamento 105. Vamos ver quantas vezes apareceu. Vou dar um Enter. Veja que apareceu 2 vezes. Isso é verdade, ó. Coruja aqui e coruja aqui. Só apareceu essas 2 vezes. Aqui apareceu coruja, mas não apareceu no apartamento 105. E a regra é, lá na coluna B tem que ser igual a coruja e lá na coluna C tem que ser igual a 105. Veja que ele só contou 2 vezes essa contagem só foi feita 2 vezes. Tudo bem? Então, realmente, o primeiro item dessa questão está falso. Segundo item, para obter o total de ocorrências registrada na planilha pode-se utilizar a fórmula igual conte.valores. O conte-valores, ele conta as células não vazias. Veja que ele colocou na tela de 1 a 10. Se ele colocou de 1 a 10 e diz que tem 100, observa que o último endereço aqui seria o 101. Como ele colocou a fórmula igual conte é a abreviação de contagem. Faça a contagem das células não vazias, ou seja, onde tiver valores, você conta. Como tem valor do endereço A2 até o 101, ele vai encontrar quantas? 100. Então, conte, abreviação de contagem, conta o valor, vai contar as células não vazias de A2 até 101. Ele diz que estavam preenchidas, então realmente deu 100. Você está correto. Então, o item 2 estaria correto. Item 3. Ele fala assim, para obter o total de ocorrências registrada no bloco Arara, pode-se utilizar a fórmula igual soma B, dois pontos B, que quer dizer toda a coluna B, ponto e vírgula, Arara. Veja que isso aí está errado. Para que eu possa somar tudo que tem a ver com o bloco Arara, as ocorrências, eu tenho que comparar Arara e ocorrências.
E além do mais, eu tenho que estabelecer uma condição na soma, então eu vou ter que usar a função soma-se. Então vamos ver como é que a gente estabelece a função soma-se. Olha só, olha aqui para baixo. Ó. Igual soma-se, então começa pela condição se. Então eu vou dizer o seguinte, ó, se na coluna B inteira, B2.B é a coluna B inteira. Se na coluna B inteira eu encontrar arara, você vai encontrar aqui ó, no endereço B2, no endereço B4 e no endereço B9. Ele vai encontrar isso aí. Então, se eu encontrar arara, então, ó, tá bem claro aqui, ó, se na coluna B eu encontrar arara, esse final A dois pontos A representa a soma. Então ele está dizendo o seguinte, ó, se você encontrar na coluna B arara, no final você soma o que corresponde a arara. Então ele vai somar aqui, ó, arara corresponde o 1, arara corresponde o 3 e arara corresponde o 8. Então vai dar 12, né? 8 mais 3 mais 1, como se fosse 8 mais 4 dá 12. Então quando eu der Enter, tem que dar 12. Então o valor total é 12. Veja que está calculado aqui, ó. Vou colocar aqui em cima para você ver, ó, tá bem aqui, ó. Então veja que realmente ó, está errado o item 3. Ele teria que colocar o seguinte, ó, igual soma-se, a coluna que ele vai buscar arara, certo? Pode até colocar o igual arara aqui, pode colocar ou não, não teria obrigatoriedade não. Igual arara, e no final ele faz a soma. Veja que ele não colocou dessa forma, então esse item estaria incorreto. Bem, pessoal? Então, está resolvido aí, vamos para a questão. Vamos voltar para a questão. Então, voltando aqui para os nossos itens, você viu que a primeira está falsa, que na verdade faltou colocar fonte cis, como eu já havia colocado, né? Então não precisa repetir. A segunda ficou correta, poderia ser tanto conte valores, porque contar valores é contar células não vazias. Contar células não vazias. Então, estaria correto, porque ele falou que todas possuem 100 registros, ele vai contar os 100 registros. Então, isso aqui estaria correto. A próxima, nós vimos que está errada, porque ele deveria cumprir o seguinte, ó, igual, soma, se, abriria parênteses, aí eu teria que dizer aonde eu iria somar, qual é a coluna que eu iria buscar a referência. Então, por isso que isso aí estaria errado. Ó. Então, ficaria B2.B, porque ele vai pegar toda a coluna B, ponto e vírgula. O que, é que ele vai consultar dentro da coluna B? A palavra arara. Tanto faz digitar maiúscula ou minúscula, vai dar certo. Ponto e vírgula. Aonde é que está a soma? No final é a soma. No endereço A, é o que ele vai somar as ocorrências. Aqui vai ser a soma. Isso aqui tudo faz parte da condição. Se obedecer essa condição, ele soma. Se obedecer essa condição, ele soma. Então, esse item estaria o quê? Falso. O gabarito é FVF. Gabarito letra D. Tudo bem? A próxima questão fala o seguinte. Para localizar apenas, o que ele está dizendo aqui? Ó, apenas arquivo do tipo Portable Document Format, formato de documento portátil, cuja sigla é PDF, em uma pasta. O usuário poderia utilizar a caixa de busca destacada na imagem abaixo e digitar o seguinte texto. Ele me colocou lá, 2 pontos PDF? Não, isso aqui não tem nada a ver. Find PDF? Não. All PDF? Não. Contais PDF? Não. O gabarito que ele nos deu foi a letra C, mas a letra C está errada. Isso poderia entrar com recurso. Porque como ele queria apenas os arquivos do tipo PDF, ele deveria colocar assim, ó, asterisco, ponto, PDF.
Da forma, esse gabarito aqui deveria ser uma questão nula, não teria resposta. Ele colocou no gabarito oficial a letra C, mas a pessoa que entrou com recurso, ela ganhou, porque, na verdade, se eu colocar ponto PDF, ele vai encontrar o que ele vê de ponto PDF e o que ele vê de ponto PDF dentro de um arquivo, que pode ser um arquivo de texto, um arquivo do Word, um arquivo TXT. Então, isso aqui não é verdade. Ó. Ponto PDF não encontra apenas arquivos em PDF. Se eu quiser apenas arquivos em PDF, eu tenho que colocar asterisco ponto PDF. Quem entrou com recurso iria ganhar, com certeza, porque isso aqui não teria resposta. Ok? Então vamos para a próxima. Questão 5. O recurso de navegação anônima existente no navegador Google Chrome. Pessoal, esse recurso de navegação anônima ele é ativado com Ctrl mais Shift mais N. A ideia aqui não é anonimato, não é ser um invasor. Na verdade, é não armazenar histórico. A ideia dele aqui é não armazenar histórico de navegação, não armazenar cookies, não armazenar senhas. Né? É essa a ideia dessa navegação anônima. Beleza, então olha só. Sobre o recurso de navegação anônima existente no navegador Google Chrome, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. E em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Ele fala o seguinte: é possível alternar entre as janelas normais, as janelas que você está navegando normalmente, e as anônimas? Sim, é possível alternar. Porém, o usuário só navega com privacidade quando usa a janela anônima. Então, isso aqui é verdade. Então, você pode abrir uma janela anônima, uma janela convencional, mas você só terá privacidade com janela anônima. O modo de navegação anônima é executado em uma janela separada das janelas normais no Chrome. Então, isso aqui é verdade. O Chrome, nesse modo de navegação anônima, não salva histórico de navegação, cookies. Os cookies, pessoal, é bom você saber que pode cair na sua prova. Cookies, quando você pensa em cookies, eles são arquivos de textos. Arquivos de textos. Texto que armazena as preferências de navegação. Então, essa é a ideia do cookies. Ok? É uma questão que está caindo muito, caiu no IBAMA recentemente, né? Caiu no TJ de Minas Gerais. Então, quando você pensa em cookies, você pensa em arquivo de texto que armazena as preferências de navegação do usuário. Quem coloca esses arquivos no meu computador é o site que você visita e você vai permitir, né? Devido à LGPD, você permite ou não. Okay? Vamos lá. O Chrome não salva histórico de navegação, cookies e dados dos sites ou informações inseridas em formulários pelo usuário quando o modo de navegação anônima ele é ativado. Então isso aqui é verdade. Agora olha só, quando eu navego anônimo, quais são as informações que ficam? O que é que fica quando eu navego anônimo? Fica o quê? Os downloads, ou seja, os arquivos que eu baixei, downloads, e fica também os links para favoritos. E fica registrado. Então fica os meus downloads, que é o arquivo que eu baixei, e os favoritos, que são os links para sites que eu gostei, tá bom? Ou seja, que eu favoritei. Maravilha? Beleza, então todas estão corretas, gabarito letra A. Vamos lá para a questão da prefeitura, processo seletivo para professor polivalente, né, da Prefeitura Municipal de Aroás, Piauí. Vamos lá. Utilize a tabela abaixo baseado no Excel 2016. Observe que ele falou que é baseado no Excel 2016 para responder as questões
11, 12 e 13. Então, ele observa que ele me dá uma planilha do Excel 2016. Ele coloca assim, ó, a professora Lúcia deseja enviar um arquivo com a planilha das notas de seus alunos. Em que formato é recomendável ela salvar? Olha só. Se ele falou o Excel 2016, você tem que entender o seguinte, olha. De 2007 em diante, 2007, o Office 2010, o Office 2013, 2016, o Office 2019, o Office 2021, o Office 365, todos eles geram arquivo com a extensão XLSX. Se ele falou Office 2016, ele deveria colocar XLSX, certo? Agora, se a pergunta fosse, ele poderia, né, utilizar o Excel para salvar arquivos em versões anteriores, tudo bem. Eu marcaria a letra A, certo? E foi o gabarito da questão. Mas, para mim, estaria errado, né? Se ele tivesse falado que o formato recomendável para que ele pudesse ser aberto em versões anteriores, aí eu concordaria em marcar a letra A, tudo bem? Mas, como ele falou 2016, ele deveria ter colocado aqui XLSX, ok? Tudo bem? Mas isso é da cabeça do elaborador, mas para mim eu entraria com recurso tranquilamente, né? E se ele citou 2016, ele perguntou, eu desejo enviar um arquivo com a planilha das notas de seus alunos. Em que formato é recomendável? É recomendável o que o 2016 trabalha, é o XLSX. Agora, se fosse para versões anteriores, certo? A 2007, questões para versões anteriores a 2007, como por exemplo, pacote Office 2000, onde eu tivesse o Excel 2000, aí eu salvaria em XLS, bom? XLS. Mas para versões de 2007 para frente, é XLSX. O gabarito aí foi a letra A. Bom, para não perder a questão, se você vê Excel, vê a extensão XLS, XLSX, marca ela. Lembrando que o XLS é mais antigo e o XLSX é o mais atual. Então, na questão de número 2, ele diz assim, para melhorar a planilha visualmente, a professora, antes de enviar para impressão, decidiu adicionar uma barra de dados ou de gráfico em cada célula, que aumentará conforme for a nota obtida pelos alunos. A ferramenta do Excel, ela deve utilizar. Ó, nós vamos ver, pessoal, que, por exemplo, existe um recurso chamado de formatação condicional, você vai ver que ele aplica diretamente a barra de dados. Agora, a gente vai perceber que ele não é uma ferramenta compatível com gráfico. Então, a formatação condicional não é uma ferramenta compatível com gráfico, e isso deve ser feito manualmente. Então, isso aqui já fica prejudicando a questão, né? Então, olha só. Se eu fosse colocar a minha questão para vocês responder, eu colocaria assim, para melhorar a planilha visualmente, a professora, antes de enviar para impressão, decidiu adicionar uma barra de dados em cada célula, que aumentará conforme maior for a nota obtida pelos alunos. Que ferramenta ela vai utilizar? Aí tudo bem, é formatação condicional. Beleza? Vamos ver isso aqui na prática. Ó. Se eu fosse, eu entraria com recurso, né? Porque, vou repetir mais uma vez, formatação condicional não é uma ferramenta compatível com gráfico, mas sim é possível fazer manualmente. Ok? Então vamos lá. Vou mostrar aqui na tela do Excel. Então está aqui, pessoal, a tela do Excel. Veja só. Imagina que eu tenho essas notas aqui e eu queira fazer o seguinte, ó. O que é uma formatação condicional? Está dizendo, eu vou aplicar um formato de acordo com a condição. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui, você vai ver que não tem opção de gráfico, tem opção de barra de dados. Onde eu posso criar uma barra de dados, ó. Aqui, ó. Tem várias cores, eu vou criar laranja. Então, por exemplo, vamos supor que esse aluno tirou uma nota 6, ó. Ela já vai mudar a barra de dados. Não, esse aqui tirou 3. Olha, esse aqui tirou 2.
veja que a barra de dados muda. Não, ela tirou foi 10, aqui ela tirou 9, e aqui a pessoa tirou 8. Então vai mudando a barra de dados. Agora, gráfico não, né? Não tem essa opção de gráfico. O que eu posso ter de gráfico, nesse meu exemplo que eu vou te dar aqui, é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho algumas vendas, né, das minhas filiais. Eu tenho aqui filial no Piauí, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí eu tenho aqui o mês de agosto de 2022, quanto foi essas vendas. Está aqui me dando os valores, beleza? Valores fictícios. Aí eu quero criar um gráfico. Uma forma de criar um gráfico aqui seria você trabalhar na opção inserir, onde eu poderia, por exemplo, criar mini gráficos. Por exemplo, eu vou clicar aqui em um mini gráfico do tipo linha. Ele vai me perguntar onde vai ser meu intervalo de dados, vai ser tudo isso aqui, ó, meu intervalo de dados, vai ser o período de vendas, ó, tudo isso aqui, ok? Beleza. Agora, onde vai ser meu intervalo? Meu intervalo de mini gráfico, né, onde eles vão ser colocados. O meu intervalo de mini gráfico ele vai ser colocado nesse intervalo aqui, ó, que é justamente essa variação que está ocorrendo nesses dias do mês de agosto. Quando eu der um OK, ele vai gerar um mini gráfico com alguns picos aqui, ó, vai ver, ó. Foi constante, foi constante, foi constante, teve um pico e assim vai, ó. Eu consigo analisar. Mas, vou repetir, a formatação condicional não é compatível com gráfico e isso deve ser feito de maneira manual. Então, como eu disse para vocês, eu acredito que o elaborador se equivocou. Vamos voltar para a questão. Então, o gabarito que ele deu foi a letra B, certo? Mas eu insisto aqui, pessoal. Formatação condicional não é compatível com gráfico. Isso tem que ser feito de maneira manual. Agora, a barra de dados, sim. Beleza? Onde eu posso ver a progressão de um determinado valor na célula. Beleza? Muito bem. Próxima. Para facilitar o cálculo das médias, Lúcia apenas digitou uma fórmula no endereço D2 e arrastou para baixo, preenchendo automaticamente a média das outras células. Que fórmula ela digitou? Olha só, ela quis calcular a média aqui dentro. Só apagar essa parte aqui. Ela quis fazer a média. Observa que ela fez a média nesse espaço aqui de média, no endereço D2 e arrastou para as outras células. Observe o seguinte, ó, a fórmula que ela poderia ter digitado seria o seguinte, ó, pegaria parênteses, a nota que está no endereço B2, mais a nota que está no endereço C2, somaria essas duas, dividiria por 2. Essa aqui seria uma maneira. Outra maneira era só digitar igual média de B2 até C2. Pronto. Não precisa dividir, porque aqui já está subentendido. Isso aqui é a média aritmética. Esse cálculo vai ser exatamente esse. Ó, somar 2 e dividir por 2. Se tivesse 3, ele somaria 3 e dividiria por 3. Nesse caso, só tem 2 endereços. Vou dividir por 2 e tem a média aritmética. Então, a fórmula seria essa daí. Média de B2 até. O sinal de 2 pontos, significa até. E o sinal de ponto e vírgula significa com. Olha que interessante aqui, ó. Como eu só tenho duas notas, né, ó, essa e essa, só tenho essas duas notas, ó. Eu poderia também calcular assim, ó, igual média de B2, ponto e vírgula C2, ó. Eu só tenho essas duas. Então, eu tranquilamente poderia fazer média de B2 até C2 e média de B2 com C2. Aí, voltando aqui para a questão, ó, veja, ele marcou a letra A, mas eu também poderia marcar a letra B, ó, certo? Essas duas aqui estariam corretas. Ok? A letra C estaria errada, a letra D estaria errada e a letra E estaria errada. A diferença de um para outro é porque o 2 pontos vai pegar o intervalo, significa até, e o ponto e vírgula vai pegar um com o outro. O ponto e vírgula significa com ou significa i. Pega a média de um com o outro. Então, essas duas estariam corretas sem problema nenhum. Essa questão deveria ser
nula. E pessoal? Então você está vendo que tem uma elaboração aí com problemas, né? Realmente você tem umas elaborações aí com problemas nas questões. Vamos para a próxima. 4. No Microsoft Word, somos capazes de inserir um texto na margem inferior da página. Então observe o seguinte, olha, no Word, você tem aqui, por exemplo, uma página. Vamos supor que isso aqui seria um papel A4, e aí você tem a orientação retrato. Beleza. Aqui na parte superior, eu posso colocar o cabeçalho. E aqui na parte inferior, eu posso colocar o rodapé. Ou eu clico duas vezes no cabeçalho, ou clico duas vezes no rodapé, ou eu vou na guia Inserir. A guia Inserir permite acionar tanto o cabeçalho ou o rodapé. Então, observa, no Microsoft Word somos capazes de inserir um texto na margem inferior. A margem inferior seria o rodapé. Okay? Então, para a questão de número 5, fala assim, ó, preencha corretamente. O é um digitalizador de imagens que lê os pontos que formam a imagem, transferindo para o computador. Então, esse digitalizador é o scanner, que é um periférico de entrada. É ele que vai capturar a informação para dentro do computador. Então, aqui seria um scanner, que é um periférico de entrada. Ok? Periférico de entrada. Hoje a gente faz digitalização com celular, né, pessoal? Então, o scanner é um periférico de entrada. Maravilha? Então está aqui uma impressora plotter, né? Impressora que imprime, por exemplo, essas plantas baixas aqui, banner, né? Aqueles papéis que a gente vê de maior formato, a gente imprime numa plotter, né? Baixo e alto relevo, né? Você também tem aqui o joystick, que é para você controlar algum jogo, né? Para você tratar de jogo, coisa que a gente gosta muito, né? Scanner, que é a resposta, ele vai capturar a imagem. Pendrive, armazenamento. E mainframe são computadores com alto desempenho, certo, pessoal? Então está aqui computadores de grande porte, de alto desempenho. Então, pessoal, por aqui eu encerro. Espero vocês em outros blocos de aula. Até mais!